Oi, pessoal! Olá! Esperar vocês entrarem. Tô aqui com cara de pós-parto. Vamos esperar. Hello! Cacau entrou. Oi, meu amor, Cacau, lindona! tudo bem? Você tá bem, meu amor? É de pós-parto, a gente fica louca, né? Minha filha, e eu, não, e tá, ainda bem que tava aqui tudo pronto, só faltava ligar a luz, né? Ah, Porque tá me ouvindo direitinho? tô, agora tô. Tava com retorno, agora Beleza, tô. tá. Porque depois de pós-parto eu fico assim, ó, Todo, perdida. gente, a gente fica doida, né? Esperar o Você pessoal fica em. igual? Então você fica igual? Nossa, eu fico maluca. Eu sempre saio de hospital, ou saio da casa pensando, gente, que dia que é hoje? Sabe assim? Que Tipo, hoje. ótimo. Eu já vi que eu não sou a única, eu já vi que eu não sou a única, graças a Deus. Eu estou mandando até aqui, ó. Quem puder já mandar aquele triângulozinho, aquele aviãozinho que você manda para as pessoas, mandar Como para é isso? cá. Você manda para convidar para live, é um triângulo que tem bem aqui embaixo, ó, na Eu tô lateralzinha. vendo. Convida pra live, é? Opa, você convida o pessoal para vir assistir a gente? Ah, é? Então vou mandar. Como é que faz isso daqui? Nós aprendendo. Ah, é mesmo. Legal. Deixa eu mandar para todo mundo, mandar para quem eu acho que quer ouvir, ó, vou mandar para quem já me mandou mensagem hoje mais cedo, desesperada que não dorme. Chegou a hora de vir tirar a dúvida, ó. É mesmo. Que legal. Eu não sabia disso, não. Legal, né? Eu não sabia disso, não. E aí, Que como você tá massa. agora há pouco? Tá acordando? Não, Quase não. foi um milagre. Pós-parto, né? Tá certo aqui, ó, pra não ter bebê aqui e aí ao mesmo tempo, né? Deu certo, né? Ainda bem que deu certo, né? Que já Eu não. pensou as duas? Não, aí tudo bem, já cancelava e marcava outro dia, né? E era por uma causa justa, né, Cacau? Lógico, todo mundo, Olha, né? eu quero te falar que eu sou assim super sua fã Ah, amiga, mesmo. Acho você uma pessoa assim muito especial, que tem obrigada. um embasamento maravilhoso. A gente vê na sua carinha que você trabalha com amor, tanto com a terapia do sono, como em questão para dolagem. Ah, eu acho lindo, 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 lindo. Vamos ver se a gente se encontra um dia desse aí em São Paulo. Eu vou muito no Ciaparto. Ah, eu sei, acho que foi ano passado que foi por sua causa que eu chorei. Foi ano passado que você foi Ano, homenageada? ano retrasado, ano Ah, retrasado. casado, chorei por sua causa. Oh, meu Deus! É tão bom fazer por amor, né? Muito, muito. E você é a mesma coisa, assim, vejo o amor que você tem, assim, como sua vida se transformou e você ressignificou sua profissão. É E, verdade. e a mesma coisa, né? Você mudou talvez um pouquinho do propósito, assim, um tiquinho do propósito, porque mexe acho, com a gente uma coisa de dentro pra fora, né? Mas a gente vê que é só por amor mesmo. Não tem como não ser, né, gente? Cara, eu amo muito, 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 muito o que eu faço, assim, amo demais, assim, e não tem como. É o que eu falei. Na época, o médico falou assim pra mim: não, você, porque eu ficava assim, mas como eu não vou poder atender minhas, eu tenho que sair daqui, eu vou ter que atender minhas gestantes, que na época eu não sei quantas gestantes eu tinha, tava super preocupada com elas. Aí ele falou assim: Melissa, parto, você não vai mais poder atender, só pré-natal. Eu falei: o quê? Tá Você tá. doido? É. Aí eu olhei assim, eu falei: não. Eu lembro que eu falei assim pra ele: você não me conhece. Eu falei pra ele: você não me conhece. Eu vou voltar a atender. Aí perguntei para uma enfermeira do hospital assim: o que que eu faço para poder voltar a atender, mesmo se eu ficar na cadeira? Aí ela falou do Sara, né? Do Hospital Sara. Eu falei: então é para lá que eu vou. Saí da UTI direto pro Sara. E lá Ai, fiquei até voltar a trabalhar no parto. Não ai, demorou muito, não. Quando a gente faz com vontade, né?
para você falar aqui no meu espaço, lá no meu espaço, porque eu já tô aqui no seu, mas eu quero muito que você conte sua história. Porque acho que foi até para dar assistência. Você saiu de casa para ir trabalhar, não é? E sofreu um Aí acidente. trabalhar no plantão. Tava indo pro plantão, um sábado de manhã lindo, e eu ia de carro. Olha como é que é a vida, né? Aí Uhum, tava um sol, tava tão bonito, que aí daí eu peguei e falei pro meu marido. Falei, ó, faz o seguinte, meu plantão é até uma. Eu vou de moto, aí você pega a sua moto e me encontra lá pra gente ficar passeando. Aí tá uhum. bom. Aí caí. Uma queda besta, Cacau. Sabe assim, você nem se arranha. Eu nem arranhão eu tive. Mas quebrei a coluna, que acabou lesionando a medula. Aí fui Uhum. parar na hora. Na hora, ai, tentei levantar, olha que merda. Ai, a gente que tem informação ainda, eu falo que quando qualquer coisa acontece, a gente volta pro nosso lugar da total ignorância, né? Não é? Total Como ignorância, total. E eu já fiz tanta gente ficar deitada quando caía, porque como eu andava de moto, eu andava com várias pessoas que andavam de moto. Então, quando eu vi uma queda, eu ficava, não mexe, não mexe, não. E eu não, fui lá e levantei. Aí, quando eu levantei, eu caí para trás de novo. Olha, ai, assim, não tem nem o que explicar, né? Assim, tipo, era para acontecer. Mas tudo na vida tem um propósito, né? lindo, lindo, lindo. Eu quero muito falar. Eu vou te receber no meu espaço, que eu quero muito que você fale sobre isso. Porque eu me Eu emociono. quero, vou amar. E eu quero te receber aqui depois da pandemia para a gente fazer um curso. Já Uhum. vou falando, hein, gente? O povo que tá vendo aí, ela vem para Brasília. Ela vem para Brasília. Chama que eu vou. Eu amo, amo falar sobre sono e amo, vou já até fazer o gancho para explicar como eu entrei nisso, assim, foi Isso, eu ia te perguntar isso agora. Ah, como mãe, assim, eu tenho formação tanto com base na psicologia, quando eu morei fora, e também eu tenho um pezão na educação. Eu trabalhei 10 anos na área de educação. E aí, quando eu me tornei mãe, que o Enzo não dormia à noite, e eu com tanta informação, eu falava, gente, não, isso aqui é uma questão de honra. Eu preciso entender o que tá errado, né? O que eu tô fazendo de errado, o que tá acontecendo. Ele tem rotina, eu faço tudo certinho. E aí eu comecei a engolir vários livros, comecei a entender. E na época, o Enzo hoje vai fazer 10 anos, né? Então, há 10 anos atrás, não tinha nada. Tinha só a Encantadora de Sono, a Encantadora de uhum, Bebê, né? Que é a Tracy Hogg, que já era falecida na época, tinha livro dela. E tinha aquele Nana Neném, né? Que era, que falava, uhum. na época era só extinção, porque eles ainda readaptaram o livro depois de alguns estudos, mas antes era o método era extinção, você deixar chorando. E eu falava, gente, como assim? Não vou conseguir, quê? E eu cheguei a tentar fazer, né? Meu marido me trancou num quarto. Mas mudou isso? Mas mudou isso? Eu tentei que falava, gente, eu tava assim, a gente tava numa situação, Mel, que o nosso casamento não tava legal, a gente tava quase se separando. A gente brigava muito. Eu sem paciência, ele sem paciência, a minha vida não andava. Eu tinha recebido uma super proposta para voltar para o mercado de trabalho. Eu não consegui me reorganizar. E olha que eu sou muito, assim, eu sou pró em ficar acordada de madrugada e conseguir fluir no outro dia. Afinal, olha o que eu faço hoje, olha o que a gente faz. É verdade, isso é. Só que eram muitos despertares. Ele despertava de uma em uma hora. E aí não tinha É como. uma em uma hora, Cacau. E é o padrão de sono dos despertares das crianças, Mel. Eu já falo isso, assim. A maioria das mães que me procuram, elas falam isso. Meu filho acorda de uma em uma hora. Porque é exatamente na troca de ciclo de sono. As crianças, elas têm um período de uma hora. Elas começam com um sono mais leve, aí vão mergulhando num sono profundo. Então, por volta de de uma hora, aí eles têm um sono mais leve de novo. E aí eles despertam para as crianças que se incomodam, né, por algum motivo. Então, nessa troca de ciclo, eles despertam, e é por isso que de uma em uma hora, os famosos bebês telecena, que eu falo, entendeu? Meu Deus, gente do céu. Eu tive sorte. Meus dois filhos dormiam até de 11 da noite até 6 da manhã. Sempre. Provavelmente porque você ofereceu tudo que eles precisavam para dormir, né? Porque daí o que aconteceu? Eu comecei a me informar Hum, e eu fui fazendo com o Enzo. Então, assim, eu amamentei o Enzo até um ano e meio, ele foi amamentado uhum. até foi um desmame natural, assim, na verdade, ele que desmamou, eu que não estava
pronta, ele tal, eu não. Chorei muito. Aí ele falava, não, mamãe, obrigada. Eu já falava, Já tô grande, já tô grande. obrigada que nada, vem cá, menina. Então, até 1 ano e 3 meses ele ainda era amamentado, né? Então ele acordava de 1 em 1 hora para ser amamentado. E ele só voltava a dormir se eu desse de mamar. Por quê? Porque eu acostumei que era assim que ele adormecia. Adormecia no meu peito, mamando. Não tem problema ele mamar para se acalmar, não tem problema ele se alimentar. Agora. Não tem problema mamar até quando a mãe quiser, até 5 anos, se a mãe quiser. O problema é que eu ensinei que era assim que ele dormia. Então ele adormecia mesmo na minha mama e quando ele acordava de madrugada, ele não estava mais lá mamando. Então ele estranhava. As crianças, eles não têm essa capacidade de fazer essa conexão, sabe? De falar, ok, mamãe me deu mamar, como eu dormi, mamãe saiu do quarto e agora estou aqui, estou sozinho. Não, eu costumo comparar com, imagina que você vai dormir na sua cama, Mel, e aí no meio da noite você acorda na cozinha. Aí eu Você ia vai, ficar doida. gente, você fala, gente, como é que eu vim parar nessa cozinha? O que tá acontecendo aqui? Eu tô louca, eu tô maluca, né? Quem me trouxe aqui? Você vai estranhar e aí o que você faz? Você chora, né? Nas crianças. É. Então ele acorda, não está mais Claro mamando. que é o único meio de comunicação deles, né? Eu sempre falo para as minhas gestantes, gente, bebê, gato mia, cachorro late, bebê chora porque é o único meio de comunicação. Eles choram. E aí, o que que faz? O ciclo se repete. Por quê? Porque a mãe, ela vai lá, ela não tenta entender aquele choro, ela não tenta decodificar o que a criança precisa, ela acaba Entra em tentando desespero. fazer. E aí ela, pum, tudo é o mamar, né? Tudo é mama, tudo é mama. E tudo bem, porque às vezes isso vai trazer o acalento. Só que daí ele volta a adormecer na cama, e aí depois de 1 hora que troca o ciclo de novo, a mesma coisa tem que se repetir. E aí tem muita mãe que fala, mas Cacau, então é errado deixar dormir mamando? Não é que é errado, mas a mãe tem que ter consciência que ela vai estar disponível daqui 1 hora, quando essa criança acordar e precisar ser amamentada de novo. A gente tem vários perfis de famílias hoje. A gente tem mães que praticam a cama compartilhada e que para elas tudo bem, né? De 1 em 1 hora oferecer a mama. E tem outras mães que não tem como, que não dormem bem, que as crianças não dormem bem. A gente precisa sempre avaliar o que funciona. O que precisa funcionar é todo mundo dormir, É sabe? A isso gente tem aí. saúde. Então, assim, Até eu porque senão a família vai ficar louca, igual aconteceu com a sua. exatamente. Então, assim, não adianta nada. Eu recebo. Tem muita gente que daí julga, porque consultoras do sono judiam de crianças, usam vários termos, né? Eu sempre falo que, como em qualquer outra profissão, a gente tem vários tipos de profissionais. A gente tem profissionais que seguem linhas X, Y e Z. E vão existir consultoras que vão falar a sua língua e que você vai se identificar. Procure essas consultoras. E vão ter consultoras que falam Y, que não tem nada a ver com você, mas tem a ver com aquela família Y, certo? Aham. Todos os perfis. E aí também É existem. igual a gente mesmo na obstetrícia, como doula, como enfermeira obstetra, como médica. Cada um se aperfeiçoa mais com a outra pessoa, né? Exatamente. Então procure quem você se identifica. E aí também Isso. profissionais maravilhosos e profissionais que eu não gosto de falar que são profissionais ruins. Eu falo que são profissionais que ainda estão tentando se encontrar na profissão. Isso. É. Encontrar o seu propósito, encontrar o caminho. E aí ainda vão errar muito. Então procure aquela pessoa que se encontrou, que sabe o que está fazendo, que sabe o que está falando e que tem a ver com o que você acredita, que vai te trazer esse direcionamento. Então, tem muito a ver com isso, sabe? Então não é que a consultora do sono vai largar o seu filho chorando, não tem a ver, mas tentem entender que eu recebo famílias, que eu recebo mães já medicadas, passando com psiquiatra. Eu já atendi mães que já foram internadas por passar por privação de sono, de entrarem numa depressão muito profunda, por já fazerem até, enfim, machucarem os bebês, É famílias. mesmo, Cacau. Nossa, é muito sério, né, gente? Sono deixa a gente. Olha, sono e fome eu acho que deixa a pessoa doente mesmo. Sim, muito. Há anos atrás, né, séculos atrás, eles usavam a privação de sono como uma forma de tortura, para você imaginar Cultura. É, para o nosso corpo, né? é. Eles usavam assim os
acho que eram estupradores principalmente, né? Eles deixavam presos e não deixavam o cara dormir e o cara ficava acordado por horas, 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 horas. Ou quando eles queriam descobrir algo da pessoa, né? Uma forma de tortura para conseguir uma informação. Sim, eu vejo muito isso em filme, né? Vejo É, muito em filme. gente, por quê? Porque a gente fica maluco. A gente tá falando que daí um cara que passa por isso, ele acaba dando uma informação, ele acaba ficando louco. A gente tá falando de uma mãe que daí no dia seguinte tem que pegar o carro e dirigir os filhos até a escola. Oi? Deixa eu te contar, pegando esse gancho aí. Uma vez eu tinha acabado de comprar, sabe aquele carro do sonho que a gente sempre quer? Tinha Aham. acabado de comprar ele. Tinha acabado de comprar ele. Tipo, tinha acabado de sair de pegar ele. Aí tô dirigindo, aí de repente, agora, tem pouco, tem que, uns 3 anos isso. Aí tô dirigindo, aí vem um carro e pá no meu carro, cara. Eu só não saio do carro porque eu não ando, né? Então, mas eu fiquei dentro do carro. Eu queria matar, Foi queria da. matar a mulher. Mulher, na hora que eu olhei pro lado, Ah, atrás dela, um pedacinho de gente desse tamanho. ai, Na hora, assim, eu. Ela, gemo. desculpa, desculpa, eu dormi. Eu, calma, 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 tá tudo bem, tá tudo bem. Aí ela, meu Deus, calma, tá tudo bem. Eu entendi tudo na hora que eu vi o bebê ali atrás. Imagino que você tá sem dormir. Eu fui deixar meu marido no trabalho, falei, seu marido é louco, é? Seu marido tá bom. É, seu marido não tá bem. Como que deixa você dirigir? Não, se eu tivesse sido com um homem, fiquei pensando, se ela tivesse batido no carro do homem, dos sonhos de um outro homem, o homem É, ia ficar, é, entendeu? O que é, você tá falando é muito sério. A mãe no outro dia ainda tem que fazer as obrigações dela. é, Nossa, é mesmo. é muito comum. Eu tenho uma ex-paciente que agora é ex-aluna e se formou comigo, porque eu Eu dou. vou fazer seu curso. Eu vou fazer o curso, já te falei, né? Há um tempão eu já te procurei falando nisso. Aí veio o coronavírus. Eu lembrei, depois eu fui olhar nossa conversa e eu falei, ah, ela já quis fazer o curso, eu quero muito que você faça. É, É incrível, assim. Ele é transformador. Para quem às vezes tem dúvida em relação à profissão, você abre, assim, porque é muito conteúdo, é muita coisa, você se apaixona pelo assunto e você ajuda muitas famílias. Eu tenho essa ex-paciente minha, ela virou até aluna, se formou comigo, se tornou consultora do sono e ela me procurou depois de bater o carro pela segunda vez. Segunda. Então, assim, a segunda vez ela veio falando, ó, cheguei no meu limite, bati o carro pela segunda vez com a minha filha dentro. meu E Deus. será que foi ela que te bateu? Será é aqui de Brasília? É, minha filha, preciso lembrar que região que ela era, não lembro, mas é isso. Então, ela falou, chega, não dá mais. E não dá, gente, sabe? Essa coisa de que, ah, eu sou mais mãe, porque eu acordo a madrugada toda. Não é nada disso. Nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós Nada a somos ver. Você não vai deixar nunca de ser mais mãe porque você está cuidando da sua saúde. E a do exatamente assim. bebê também, porque eu não acredito que seja uma coisa saudável o bebê tá acordando de hora em hora, gente. Não é possível. Não é. Assim, os recém-nascidos, fisiologicamente, realmente eles funcionam dessa forma, porque o estômago é muito pequenininho, a digestão acontece mais rápido, o esvaziamento gástrico é mais rápido. Então, realmente, eles precisam mamar mais vezes durante a madrugada. Então, a consulta com mães de recém-nascido é um acolhimento, é em explicar como é a fisiologia desse recém-nascido, é trazer para ela informação sobre como que ela pode, na verdade, oferecer esse espaço saudável para esse recém-nascido conseguir dormir bem, para quando ele tiver com 6, 7 meses, que fisiologicamente ele está mais maduro, ele não precisar ir passar por uma consultoria de sono, porque daí ele aprendeu da forma certinha, ele se adaptou, fisiologicamente a mãe ofereceu tudo o que ele precisava. Mas recém-nascidos precisam mesmo acordar várias vezes, serem alimentados. Então, o puerpério, ele ainda é aquele rock and roll que a gente É. conhece, tá? E Mas como, como que você mudou isso na sua vida? Você fez o curso, aí eu o seu filho? li muitos livros e na época existia um curso só americano, de uma instituição americana que trazia essa formação. Falei, ah, vou fazer esse curso, vou ver o que que é. Fiz, me apaixonei. O curso é pela IPHI, que é uma instituição americana. Hoje eu represento eles aqui no Brasil. Eu dou formação também através deles também. A certificação também é por eles, é pela minha escola e pela escola deles. Então, aí que eu entendi o que estava acontecendo, né? E aí eu falei, não, antes de eu me colocar aí no mercado, né, como
profissional, porque eu falei, não, pera, se funcionar isso aqui para o meu filho, eu tenho a resposta de muitas amigas e vizinhas, né? Verdade. A reclamação no parquinho era essa. Eu chorava de um lado, Maria chorava de outro, todo Todo mundo no parquinho falava a mesma coisa. mundo. Falei, não, se eu descobrir a É solução verdade. do parquinho, eu vou ficar rica, brincava, né? O meu pós-parto, assim, das minhas gestantes, assim, porque a gente faz uma roda, com 30 dias, eu faço uma roda com todas as gestantes que pariram naquele mês. E é isso, gente. Se não é a amamentação, é a privação do sono que tá deixando elas louca, louca, louca a chegar a precisar de psicóloga mesmo, igual você falou. E se todas as mães tiverem essa chavezinha de como mudar essa relação do sono, né, dela e do bebê, nossa, tudo flui melhor, inclusive a amamentação, É né? isso. E os bebês. É isso que eu ia falar, assim, tudo melhora. Quando é puerpério, quando a gente organiza a ideia do sono, a gente coloca a mulher, na verdade, no lugar que ela precisa ser colocada. Quantas vezes você aí na sua roda de puerpério com as puérperas, você tem que explicar para elas que é um puerpério. Você não tem que estar pensando em receber as pessoas, em sair na rua, em estar linda, em assistir não sei o quê, porque eu vou A fazer um. casa arrumada. Gente, fazer um curso. Eu tive uma, gente, que eu falei assim, não, gente, não é possível. Ela falou assim, eu vou fazer um curso no puerpério, eu vou fazer não sei o quê. Ela tinha uma lista de to-do no puerpério. Aí eu preparei ela, falei, bem, queria te avisar uma coisa, você não vai conseguir fazer nada disso. Se você É conseguir, eu isso aí. vou nada. Porque é a hora de construir o vínculo com a criança. Os hormônios, inclusive, você sabe muito bem disso, vai tudo lá pro pé pra É gente isso aí. Cai tudo. só com o bebê, pra gente sentir essa vontade de se fechar mesmo. E aí, às vezes, elas não estão nesse lugar. E aí, quando você explica, ó, quando o bebê dormir, você tem que dormir. Você precisa dormir, você vai ter que dormir. Elas começam a ter noção de que, nossa, tudo bem eu ser essa mulher. Porque daí tem a questão cultural de que a gente, né, tem que estar acordada e dar conta. E que horrível, 2 da tarde eu tô dormindo. Nossa, eu sou Ai, preguiçosa. é um absurdo isso, gente. O pessoal, nossa, mas essa hora você tá dormindo? Aham. Meu filho, eu tô com um menino pequeno em casa. É assim. Então, assim, acho que é colocar a mulher nesse lugar correto que ela tem que estar e ela se sentir confortável e adequada. Tudo melhora. Então, no puerpério melhora a amamentação. E depois, os mais velhos, melhora a alimentação das crianças. Porque o que acontece é que as crianças que não dormem bem mais velhas, elas também não se alimentam bem. E andam junto, né? Tudo anda junto. Então é incrível, porque eu faço todo o meu processo, que dura um mês, pelo menos, a terapia. E aí, na metade do caminho, a mãe fala: Nossa, mas ele tá parecendo uma draga, ele tá comendo muito. Eu falei: Eu te avisei que isso ia acontecer. Então tá, porque tá dormindo bem. E, Cacau, os bebês, eles nascem sabendo dormir? Ou é uma Não. coisa que tem que ser imposta moldada pela família? Eles nascem sabendo dormir, mas por conta da vida moderna que a gente vive hoje, a gente torna o sono mais complicado. Por quê? Se a gente parar para pensar, olha só, o nosso organismo aí ele foi criado, né, para a gente, a partir do horário que está escurecendo na sua região, você já começar a secretar melatonina, que é o hormônio do sono. Só que a gente vive numa casa cheia de luz, hoje com Uhum. tablet, televisão, conversa, computador, agito. Então, às 18 horas, a maior agitação do mundo na casa dessa criança. E aí você atrapalha a produção de melatonina, porque a luz é um dos indicadores, né? Então, assim, quando tudo se apaga, eles mandam lá a informação lá para a glândula pineal de que tem que secretar melatonina. Mas se a luz nunca se apaga, o que acontece? Nada, né? Ah, eu Então, já vi você falando sobre isso, achei um barato. Inclusive, eu fico repassando isso para minhas gestantes sobre isso. é isso, então assim, ok, eles nasceram prontos para dormir, mas a vida moderna tá dificultando demais. Aí a gente tem uma criança, às vezes, de 6 meses que já tem acesso a um tablet, aí ela fica até tarde, aí a mãe me procura e fala assim, Cacau, mas se eu deixo, ele fica até as 3 horas da manhã no tablet. Eu falo, lógico que ele fica. Fica mais agitado, produz cortisol, é um hormônio que, né, a gente sabe que é importante, o cortisol, mas é o hormônio do estresse, aí aumenta a Sim, aí aumenta nervoso, aí aumenta. nervosismo.
dia, aí não come bem. Aí vira aquele bebê que a mãe fala, esse menino, né? Sabe aquela A culpa é do menino, né? A culpa é do menino. A mãe que meteu um tablet lá para ficar tudo bem, tudo tranquilo, e a culpa é do menino. É isso. Aí quando a mãe já me procura e fala assim, ai, porque essa criança, eu já falo, oh meu Deus do céu, vou ter que explicar pra ela que, né, que essa criança tá. Essa mãe, tem que explicar para ela que essa mãe. E aí eu explico isso. Então, assim, vamos pensar que a gente tá numa caverna, que a gente precisa pagar tudo, que a gente que tem que dormir, que tem que diminuir. Ah, mas e meu marido chega tarde? Bom, então a gente vai ter que incluir na rotina do seu filho um horário de manhã. O marido vai. Porque não adianta nada, então, seu filho esperar seu marido até as 9 da noite, mas aí ele vai ficar acordado a madrugada toda. Tá negativo pra Aham. isso. Então, é um processo de você ressignificar mesmo tudo em casa. É uma transformação, é muito bonito de ver, porque eu tiro sempre uma foto da primeira consulta, que tá todo mundo com aquela cara de, ai, duvido que ela vai me ajudar, sabe? Aham, eu sei como é que é. Tipo aquela pessoa assim, com o maior preconceito. Eu vou chamar porque é a última coisa que eu posso fazer. É Mas muito- não sei não, viu? É, eu eu sei acho como é que é. e o mais incrível, Mel, é que assim, o Enzo vai fazer 10, então eu tô há 9 anos e meio, vamos considerar 8 anos oficialmente trabalhando com isso, né? Nossa, é muito tempo. É muito tempo, né? Uma delícia. E tudo tem se transformado, assim, né? Culturalmente. Então, de 5 anos pra cá, sempre tem pai fazendo a consulta junto. E é super engraçado porque os homens são muito mais desconfiados. Então, eles começam fazendo vários questionamentos, tá? Sabe? Do tipo, Hum. sabe mesmo o que você tá fazendo? Aham, deixa eu ver se você sabe o que você está falando mesmo. Mas eles são os mais gratos, porque eles também estão ali numa posição que eles querem ajudar aquela mulher, que eles estão vendo a mulher ali definhando praticamente o casamento tudo por água abaixo, e eles não têm as respostas. Então, quando eu tiro a foto da primeira consulta, tá todo mundo com aquela cara fechada, um bravo com o outro, né? Porque tá sempre um de mal com o outro, inclusive. E no final tá todo mundo assim, sabe? Ai, a gente te ama, ai, porque a Ai, gente. salvou meu casamento, meu sono, minha beleza. Uma vez eu fui atender uma gestante que era o terceiro dia, eu acho, terceiro ou quarto pós-parto. Uhum. E nasceu em casa. E aí, cara, eu tô falando sério, eu cheguei lá, ela tava com o cabelo preso, Ó, que assim, coque, e a escova de dente aqui, ó, pá. Aí, dele. Aí eu olhei pra ela e falei assim, e essa escova de dente aí, é porque você tentou ir no escovar o dente e não conseguiu? Sabe o que o marido dela falou? é. Mel, essa escova de dente está aí tem 3 dias. Mentira! Aí eu falei, meu Deus do céu, Jesus, coitada, a mulher não dormia, o menino chorava. E o sono vai modificando, Cacau, ao longo do tempo, vai modificando o sono do bebê? Vai, vai. Ele nasce bem imaturinho, então tudo, né? Ele nasce precisando ser alimentado por mais vezes. É, ele, óbvio, mama menos, começa a mamar mais, aí ele começa a conseguir ficar mais tempo dormindo. Então, sim, o organismo vai amadurecendo, e aí chega uma hora que esse bebê ele começa a conseguir a ser capaz de dormir a noite toda. A média aí de crianças A que nascem. noite toda? O que? Você quer saber a idade, né? É, Quando? por favor, quando é tem uma luz? Varia muito, tá? Varia muito. Mas com 6 meses, 7 meses, uma criança que nasceu a termo, que está se desenvolvendo bem, que está com um peso bom, a maioria já consegue dormir a noite toda. E eu digo assim, pelo menos vai das 11 até as 7 da manhã. O ideal seria das 8 às 8, né? Das 8 às 7. Sonho, né? Não é sonho, gente. Eu entrego isso nas minhas consultas. Jura? Juro, juro, juro. Mas eu falo que o limite é até onde os pais se sentem bem. Porque, por exemplo, eu atendi uma vez que eu me lembro muito desse caso, assim, uma família que tinham gêmeas de 4 anos e que elas não dormiam nada, tá? Só que os pais trabalhavam até tarde, então eles pegavam as meninas na casa da avó umas 9 da noite, ficavam com elas até as 11, e aí elas iam dormir 11h30, meia-noite.
E eles não estavam dispostos a abrir mão desse horário com as meninas. Então, o que eu fiz foi explicar que cognitivamente isso não era super positivo, que fisiologicamente elas precisavam dormir mais cedo por vários hormônios que eram importantes, o do Aham. crescimento, enfim, todas essas questões, expliquei. Eles ainda assim falaram, não, a gente ainda quer passar esse tempo com elas, porque é o único tempo que a gente tem, até a gente conseguir mudar de emprego, enfim. Eu respeito isso. Então eu falei, ok, então o que a gente vai fazer? Vamos aumentar a soneca à tarde. Então elas passaram a dormir um pouquinho a mais na avó, tarde, para poder ter esse tempo com os pais, e aí iam dormir mais tarde. O mundo ideal para essas meninas eu nunca cheguei, né? Mas eu respeito a dinâmica daquela família, a filosofia Claro. daquela família. É, Então, assim, quando os pais estão felizes e falam, nossa, eu tô muito feliz, tá ótimo, eu falo, legal, então de alta. ótimo. E também aquela família vai conseguir trabalhar naquela casa mesmo, né? De uma forma mais harmônica, né? Porque, Sim, gente, é muito surreal mesmo ter bebê que não dorme, criança que não dorme. Eu tenho uma ex-gestante, né? Que a bebê dela tá com 4 anos e até hoje acorda 3 vezes no dia. gente, Na é difícil. noite. Na noite. 3 vezes na noite. Eu falo, cara, como assim? Sabe como que a gente via? Porque é muito comum, assim, eu já atendi crianças de 12 anos, de 9 anos, 6 que é uma idade também, assim, que acontece muito. Aí todo mundo fala, gente, como é que essa mãe, ela chegou, ela sobreviveu, né, até essa idade com a Como que criança? essa mãe sobreviveu? Porque ela acha que que tá sendo positiva. Ela acha que quando a criança acorda de madrugada e ela atende e ela tá alimentando tudo isso, é ela que vai ser egoísta se ela mudar isso, né? Ah, e se eu deixar de atender, eu vou ser egoísta, eu não vou oferecer o que meu filho precisa. Quando eu explico que, na verdade, tá fazendo mal para a criança, elas viram a chavinha. Então, eu explico as necessidades de sono para as crianças. Eu explico que é oficial isso, científico, comprovado. É, tem já vários dados e na internet de fácil acesso para as mães terem acesso de que aumenta a obesidade depois quando eles crescerem na adolescência. Hoje em dia tem muita criança sendo diagnosticada com TDAH, mas é porque a privação de sono gera criança com o comportamento de uma criança que tem TDAH. Tudo a ver esse aumento de TDAH no mundo. Porque agora toda criança tem TDAH, né? Coitada. Toda criança. Então, e realmente tem muita criança sem dormir gente do céu. E não, tu está falando, tá encaixando assim. Tipo, ter Sempre em televisão no quarto, ter computador, então você acaba ficando mais tempo Mel, eu já atendi afetado. tomando Ritalina, que chegavam medicadas, e a mãe falando, ó, eu tô te procurando porque ele tem dislexia, TDAH, tal, chegava com todo o diagnóstico, né, a label lá, o rótulo da criança, falando que tinha isso e que aí era para ajudar agora no sono, porque durante o dia na escola já estava medicado, né? E aí eu explicava sobre a possibilidade de ter que fazer de novo fechar um novo diagnóstico, aí elas ficam com o cabelo em pé, elas falam que essa louca, né? Demorei pra É, ter o diagnóstico, aceitei que meu filho vai ter que tomar Ritalina pro resto da vida, agora ela vem falar que talvez não. Quando eu acho que é por conta de privação de sono, eu tenho que falar que é possível que essa criança vai ter que ser reavaliada, né? Não mexo em nada de medicação, e aí eu faço um trabalho junto com esse profissional. Então aí eu converso com ou esse psiquiatra, essa psicóloga, quem tá fazendo esse acompanhamento com a criança, a gente faz todo o tratamento aí comportamental, e aí depois a gente tenta reduzir para ver se alguma coisa muda. E se eu te falar, Mel, que assim, é muita criança que a gente faz desmame de medicação e que melhora muito, e que eram crianças que não dormiam. É padrão. O que eu tenho de hoje, psiquiatras que são parceiros, que são aham. pessoas que realmente não querem medicar a criança, sabe? Porque a gente sabe que tem muito psiquiatra que quer medicar a criança, que, né, neurologista que quer simplesmente meter a medicação e Você garantir. acredita que é isso mesmo? Ponto, acabou. Eu Mas sei. tem hoje profissionais também incríveis que, quando vem essa transformação na família, me indicam paciência. É incrível, porque chegam crianças que o médico fala: olha, passa com ela, vamos tentar organizar a parte comportamental. Se nada mudar, a gente vê de fazer essa avaliação. E aí, às vezes, realmente não precisa ir. Imagina, é Gente, muito.
10, olha só o tanto que o sono ele atrapalha em todo o organismo, né? Mas a minha mãe sempre disse isso, minha mãe sempre me disse isso, porque eu sempre fui da noite, né? Desde a época de sempre, assim, desde a época da faculdade, eu sempre gostei muito de estudar durante a noite. Minha mãe falava assim, ó, amanhã você vai ficar nervosa, você vai estar agitada, você vai. Minha mãe sempre falava isso, e é verdade. A gente vê até um adulto, assim, quando a gente dá plantão, eu lembro que antes de dar plantão noturno, eu era uma finura, eu era magrinha, toda esbelta. Comecei a dar plantão à noite, posso fazer dieta, posso fazer o que for, que meu nível de cortisol tá lá em cima, não baixa de jeito nenhum e eu não consigo emagrecer. Fora que no É, outro dia a gente fica toda perturbada, né? a gente tem que fazer acompanhamento hormonal, né? Eu faço. Eu, É. inclusive, traz assim, né? Eu ainda estou nesse processo, tá? Porque eu tive aí um tempo que a gente começa a achar que é depressão, porque daí a gente não consegue acordar de manhã. Por quê? Porque o corpo aí não produz cortisol, né? Tipo assim, cadê o cortisol? Morreu, zero, né? Porque a É. gente sempre lá de madrugada e eu tô fazendo esse acompanhamento hormonal. Agora, pensa numa criança que não consegue verbalizar, ela não consegue É explicar. isso aí. Aí ela É isso aí. acorda de manhã, tá sempre nervosa, sempre chateada, sempre chorando. A gente recebe crianças que daí são taxadas como mal-humoradas, possivelmente Aham. bipolares, agitadas demais. Aí vem o TDAH. Aí, o que tem muito também, Mel? Isso surge muito quando a criança começa a ser alfabetizada, né? Por quê? Aí não consegue prestar atenção na aula, tem dificuldade de prender atenção por muito tempo em alguma atividade. Aí começa a questão do TDAH. Aí a gente vai ver uma criança que até hoje não dorme bem, que é uma criança que não dorme de madrugada. Como que vai aprender? Não tem como, né, É isso gente? aí. É isso. E tome remédio. Não consolida. É no sono que a gente consolida o que a gente aprende. Então, pensa na criança que vai para escola, tá lá aprendendo, né, as letrinhas, os sonzinhos, não sei o quê. Aí ela vai para casa e não dorme. Gente, ela não consolida nada, né? A gente não consegue guardar um recado se a gente não vai dormir, não é? Imagina a criança É. sendo apresentada o mundo e ela não tá indo dormir. Ela não vai aprender, assim. E ninguém tem E noção. Cacau, e quais os fatores, assim, eu sei que a gente já falou muito dos fatores, mas para criança, assim, até 3 meses de idade, quais os fatores que levam essa criança a não dormir? Eu acho que muito ansiedade dos pais, eu sempre falo, e assim, psicologicamente a gente sabe que a criança é uma extensão da mãe. Então, você sabe disso, né, Mel? Quantas vezes, por exemplo, em visita pós-parto, a gente chega na casa da mulher, eu vou contar uma história que aconteceu comigo até. A Mel também já deve ter feito isso. Visita pós-parto, às vezes, é uma visita para elas tomarem banho. É isso aí, enquanto você está segurando o bebê. Escovar o dente. Fazer número 2, né? Em É, paz. eu falo, minha filha, pelo amor de Deus, se aprume aí. Vamos lá que eu tô aqui, vai lá se aprumar, pelo amor de Deus. É isso. Mas já aconteceu muito, né? Essa história específica, eu cheguei na casa dela e a criança só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. E ela falou assim: eu não sei mais o que fazer, porque essa criança só grita. Aí começa a achar que é tudo, alergia alimentar, né? Tudo, tudo. E aí eu falei: Cólica, menino nem tá. Tudo é cólica também, né? é, é. 2 dias já tem cólica. Aí eu, tá. Aí tu pegou a criança, ela parou de chorar. Não, não foi assim. Hum. Aí eu cheguei e aquela mãe tensa, que até o ombro tá aqui em cima, sabe? Uhum. Assim, Toda dolorida. expressão corporal, a gente olha, né? Assim, fechada e segurando. E eu falando, gente, o que essa mulher tanto segura, que ela tanto segura, que ela tanto segura? E é a criança gritando, né? E aí eu fui conversar com ela. Falei assim: olha, eu queria que você me contasse como você tá se sentindo, sem um filtro, sabe? Sem achar que você me deve, que eu vou te achar uma louca, que eu vou te julgar. Você precisa falar verdadeiramente o que você tá sentindo. E aí ela começou a chorar, mas assim, que nem uma criança, sabe? Que não sei o que, e contar todas as dores, frustrações, tudo que ela estava digerindo do que estava acontecendo, além do puerpério. E enquanto ela chorava, o bebê parou de chorar. E aí eu falei, Aí eu falei assim, ó, é isso, essa tensão que você carrega, esse nervosismo que você segura, tudo isso que você tá segurando, ele tá colocando pra fora. Então assim, coloque você primeiro pra fora. Vamos resolver as suas questões para você quando for manipular seu filho, o próprio chacoalhar do bebê, né? A mãe tá nervosa, ela tá assim. Se você não É, está nervosa, você tá calma, você tá passando isso.
pro bebê automaticamente. Então, acho que o principal é isso, é pensar que a criança é uma extensão dessa mãe, e tudo bem, às vezes, ela ficar nervosa e sair de cena, e, né, Claro. sai ali, ter alguém, né? O apoio, né? Você tem que ter uma rede de apoio nessa hora, a gente tem que ter uma rede de apoio, não tem jeito, cara, é É, muito ó, importante. pai não é rede de apoio, eu sempre falo isso, É pai isso não aí. Eu também falo isso. Pai é pai, pai, gente, pelo amor de Deus, tem nada de apoio, não. Fazer mais que obrigação, meu bem. pai não é rede de apoio. Rede de apoio é às vezes uma avó, alguém que está na casa, uma profissional que trabalha nessa casa, que ajuda, isso é rede de apoio. Uma amiga que Uma vem, amiga. sabe? É isso que é rede de apoio. E Pai é rede pai. de apoio não dá pitaco, pelo amor de Deus. Porque Isso a tem gente rede. fala que o meu cuidado com doula começa desde aí, né? Eu falo para desde de organizar para o puerpério. Mas é isso, eu acho que o sono do recém-nascido tem a ver com pensar que é uma extensão, entender que é um momento delas mergulharem nesse processo, entender que isso vai acontecer, que vai melhorar, que aí tem muita gente que fala assim, com 3 meses melhora. Aí a mãe tá lá, né, com fogos de artifício na mão, esperando dar os 3 meses para ela acender, explodir, só que nunca chega. Adorei. É verdade. Elas Não é? sempre falam, meu, com 4 meses melhora, né? Elas têm isso mesmo, é verdade. E não tem nada a ver. Não, não melhora. Na verdade, eu falo que até piora, porque com 4 meses a criança ela começa a ter a capacidade de ficar acordada por um tempo mais longo, então piora. Uhum. É aquele momento que às vezes está tudo começando a se organizar, e aí com 4 meses eles têm esse amadurecimento, e aí a mãe fala: Meu Deus, o que aconteceu? Sabe? O que melhora muito é a mulher. Então, hormonalmente, ela melhora. Então, se Ela essa tá mais tranquila, né? então, ela já ouviu o bebê chorar mais vezes, ela já entende, ela já consegue decodificar melhor os tipos de choro. Então, essa questão da segurança melhora muito, e às vezes isso melhora o sono, sabe? Porque essa ansiedade do começo atrapalha muito. Agora, o bebê fisiologicamente ainda demora um tempinho para melhorar mesmo, não tem como, tem que esperar o tempo dele, assim. E cada bebê tem seu tempo, né? Isso que eu ia te falar, perguntar agora. E cada bebê tem o seu tempo, né? Não existe uma regrinha, um protocolozinho que vem com o bebê, que ele vai dormir até tal hora, que com 2, 3 meses isso vai melhorar. Cada bebê é diferente, né? Todos são diferentes. O que existe é assim, existe um padrão, uma previsibilidade aí fisiológica? Existe. Só que sempre a criança tem características, é que nem você tá falando, você sempre gostou de ficar de madrugada. Eu também. Eu tenho 2 irmãos, nós éramos expostos à mesma quantidade de televisão, né? Na época não tinha nem eletrônico, nem vou falar que ano que eu nasci, mas né, não tinha. Eu que não vou falar a época que eu nasci de jeito nenhum, não tem quem fale de falar. Eletrônico, entendeu? Mas assim, eu era a coruja da casa, sempre fui. Minha mãe sempre falou que eu ficava muito bem no outro dia, que era o que ela não se conformava. Minha mãe era que nem a sua, ela falava assim, porque amanhã você não sei o quê, porque amanhã, no amanhã eu tava lá, uhul, É, eu entendeu? também. Eu também sempre fui de boa à noite. E parece que minha cabeça até entra mais. E ia bem na escola, né? E aí minha mãe falava, meu Deus do céu, o que acontece aqui? Então, assim, na verdade, porque daí na adolescência, né, eu sabia ali meu limite, eu sabia o que eu precisava. Claro que a gente, na adolescência, abusa, vai dormir tarde, a gente faz um monte de coisa errada. Aham. Mas hoje é muito pior, tá? Muito pior, assim. Então, hoje na adolescência, por exemplo, a gente tem adolescentes que têm computador dentro do quarto, ficam jogando jogo eletrônico a madrugada toda. E aí no dia seguinte, na escola, adivinha, né? Aí não flui. Aumentou. Coitado do meu filho depois dessa conversa, porque eu tô tendo uma aula também, gente. Meu Ah, filho tá ferrado. Vou tirar o computador. como tudo, né? Então, assim, saiu um estudo, acho que foi ano passado, acho que em outubro, falando sobre o aumento do suicídio também estar ligado com a falta de sono da adolescência. Porque são adolescentes de pais que estão tendo mais dificuldade de impor limites em relação a eletrônico. Então, assim, são os primeiros adolescentes, né, no mundo eletrônico. É verdade.
inseridos nesse mundo. Então, assim, os pais não estão sabendo onde dosar, e aí a gente está tendo um número muito grande de suicídio, porque hormonalmente ficam desregulados, tem acesso aí a, às vezes, grupo de WhatsApp com bullying, cyberbullying, É. vai aumentando, sabe? Então tava lá também a falta de sono, que tá linkado com isso, com acesso a eletrônico de madrugada. E aí você fala, E o pai quer tirar aqui isso dele, o menino já está nervoso pela privação do sono, pela falta do sono, e aí pronto, explode e aí comete essas barbaridades. é É. isso, é isso. E Carol, deixa eu te perguntar. Tem que foi a pergunta mais pedida assim de todas. Tem que Aham. acordar bebê à noite para mamar? Olha, depende da idade e do peso, tá? O que eu sempre falo é que tem que conversar com o seu pediatra, porque olha só, o pediatra ele tá fazendo esse acompanhamento com o bebê. Se você está com esse. Mas um bebê com peso normal. Um bebê com peso normal, que está ganhando peso, precisa ser acordado? Porque o pediatra vai falar assim, ó, para acordar de três em... A maioria, né, dos pediatras pede para acordar de 3 em 3 horas. Isso é uma necessidade? Olha, eu sempre falo assim, tá? Você quer que eu responda como cacau mãe? Como cacau mãe, eu hoje, se eu tivesse um bebê com bom peso, vou dar exemplo da Nina, tá? A Nina nasceu com 3,980, né? Ela nasceu ótima, nasceu Pequenininha, hein? bem pititica, né? Então, nasceu. Então, com um mês, ela dormia a noite toda e ninguém se conformava. Mas assim, olha o peso que ela nasceu. Eu não lembro quanto ela tinha com um mês. Mas, né, vamos pensar que é pelo menos uns 4, alguma coisa ela tinha. Então, ela já esticava. Eu acordava ela, eu, mãe, não tinha, eu escolhi não acordar e ela não acordava, então eu deixei ela esticar, tá? Agora, Uhum. eu falo que como profissional, sim, a gente tem que seguir o que o pediatra tá falando. E se você não está segura do seu pediatra, troque de pediatra. Eu tenho Aham. muitos pediatras que falam, tá dormindo? Não acorda se tá com bom peso. Se ele tá acompanhando esse bebê e ele tá achando que esse bebê está se desenvolvendo bem, tá ganhando peso, tá saudável, eu tenho muitos pediatras que falam, não é para acordar, assim. O Que meu, eu por exemplo, trabalho também fala para não acordar. Com quem eu trabalho também fala que bebê saudável não precisa acordar de madrugada. o meu fala que não. Agora a gente nunca sabe se existe algo que aquele pediatra tá investigando e não, né? Uhum. Tem que ver isso também. A gente tem que tomar muito cuidado na informação. Mas Mas isso não faz mal para o bebê? Ficar acordando ele de tempos em tempos, isso não faz mal para o bebê? Não irrita o bebê? irrita, isso eu posso responder que sim. Você cria padrão de despertar. Então você pensa que. Vamos fazer um treino, né? Eu sempre faço essa brincadeira. Melissa, hoje você vai dormir às 8. E aí, que é um milagre, que eu duvido que você vai dormir muito bem, né? Porque a gente nunca dorme. Nunca, nunca. Vai, meia-noite, você vai dormir meia-noite. E eu vou te acordar às 3. E durante uma semana eu vou te acordar. Umas 3, 3 e meia, 3, 3 e meia. Eu vou te acordar. Eu vou ficar muito brava. Hoje uma semana eu vou parar. Vamos ver o que vai acontecer? Você vai acordar às 3 da manhã. A gente cria esse padrão de despertar. Então você cria isso na criança. Você ensina. O estômago se adapta a receber alimentação sempre naquele horário. E aí, durante as consultas, que exemplo que eu dou? Eu falo assim para os pais: sabe quando a gente vai para fora, que daí bate o horário do almoço no Brasil e nossa barriga começa Sim. a roncar? Uhum. E não está na hora de comer ainda. Ainda falta 3 horas, 2 horas, 4 horas. E você já tá É. 3 dias naquele lugar, mas o seu corpo ainda tá com fome. Por quê? A gente demora fisiologicamente para se adaptar. Então, se você começa a ensinar o bebê a se alimentar sempre de 3 em 3 horas, sem ele nem precisar, sem ele nem demandar, acabou, entendeu? Ele vai criar esse padrão e ponto final. Não tô falando que não é para alimentar, gente. De novo. Entendi. Eu entendi. Vocês entenderam, né, gente? Não é possível. Não, mas eu gosto de deixar claro porque tem gente que às vezes É. Leva ao pé da letra, né? tem Outra que coisa também que me perguntaram muito é sobre a janela sono. do sono, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Aí eu fui dar uma lida. Que diacho de janela é essa que eu nunca ouvi falar? É uma confusão para você entender nesse espaço de tempo que você tem para permitir que a criança fique acordada, né? Eu falo que eu tenho outros nomes, assim. Eu falo que é o período que ele suporta acordado feliz.
cada criança tem um tempo, fase tem um tempo. Então, para você ter uma noção de janela de sono, os recém-nascidos, a média aí, uns 40 minutos, 30 minutos, acordados, felizes. E por que eu falo felizes? Porque claro que um recém-nascido consegue ficar 3 horas acordado. Só que quando você olhar para ele vai estar gritando, chorando, desesperado. Certo? Agora, 30 minutos, 40 minutos é o tempo que ele suporta acordado bem. E olha como a natureza é impecável. Imagina, você sabe, a gente trabalha com a mesma coisa, a gente sabe como a natureza é perfeita. Deus é 30 maravilhoso. minutos é o tempo suficiente para ele acordar, mamar, trocar a fralda e voltar para dormir. É isso que um recém... Então, quando o bebê ele começa a ficar ali agitadinho, chatinho, pode ser sono. Porque Pode... sempre a mãe fala que é peito, né? Sempre é peito. Peito, peito, peito. A mãe não, coitada, é os pais, né? O Pai, a pai... família. Dá peito, chorou, dá. Eu tenho uma agonia disso que eu falo, gente, mas por que que é peito? Tudo é peito. Tudo é peito. Meu marido fazia isso. Falava, vou tomar. Eu sempre falava assim: acabei de amamentar, vou tomar banho e já volto. Aí ele já tá atrás de mim no chuveiro. É peito. Eu falo, querido, não é. Não é possível. Não é Assim, possível. Tá furado esse barriga, esse saco, esse estômago tá furado, não pode, aí. Eu falo isso sempre. Gente, não é só peito. Então, a não- maioria das vezes pode ser sono. a maioria das vezes é cansaço, é sono. E o que que Olha aí, acontece? gente. Olha aí, gente. Essa se acalma na mama. Então, olha só. Vamos pensar num recém-nascido que acordou. E aí, o que é muito comum que eu explico? A criança, durante o dia, a gente tem um monte de coisa para fazer, né? E aí a gente tá fazendo as coisas que a criança acordou, ela tá reclamando. E a mãe não oferta essa mamada na hora que essa criança acorda. Ela espera a criança reclamar para ela oferecer. E aí a criança já tá, às vezes, acordada uns 20 minutos. E aí, quando você coloca na mama, ela só mama 10 minutos e pum, ela capota. Por quê? Porque é o tempo que ela aguenta acordada, às vezes, 30, 40 minutos. Isso é muito resultado, olha o que eu vou te falar. É muito comum aí a gente ouvir o quê? Adivinha? Seu bebê não tá ganhando peso, seu leite é fraco. Por quê? Porque ela não tá ofertando essa mamada no primeiro momento que essa criança acorda. Ele tá mamando pouco mesmo e não tá ganhando peso. O leite dela nunca é fraco, entendeu? É sempre isso. É que às vezes ela tá ocupada no dia a dia e não tá colocando ele pra mamar assim que ele acorda. É um Então recém-nascido. ele tem que mamar, não é na hora que ele chora, ele tem que mamar quando ele acorda. Quando ele acorda, claro, não tô dizendo assim, tem 1 hora que acabou de mamar, né? Mas assim, deu um horário ali perto do horário da mamada, ele acordou, já oferece a mama. Por Não quê? espera chorar. Não espera chorar, porque daí ele vai realmente se alimentar. E aí ele tá alimentado, ele volta e dorme bem. Então, E aí, por que que é. como vocês acham que é mamada? Porque aí tá acordado há 50 minutos, na hora que ela coloca na mama, ele realmente se acalma na mama e aí dorme. Aí ela fala, viu? Era peito. Mas às vezes não é. É que ele se acalmou e conseguiu dormir na mama, né? Conseguiu dormir. E às vezes é até difícil do bebê dormir quando ele fica nervoso, né? Começa a chorar. E aí, como é que ele vai dormir? É Porque que assim, o que é que acontece? Ele não vai. É isso aí que eu ia falar. quem entende que ele vai dormir, assim. Eu falo que a criança que entra nesse processo de ficar muito nervoso, primeiro no início não tem, os hormônios ainda não estão sendo secretados adequadamente, ainda não funciona certinho. É a partir de uns 3, 4 meses. Mas uma criança maior, sim. Então vamos pensar numa criança de uns 7 meses, que a mãe fala, ele briga para dormir. Não, às vezes ele tá num pico de cortisol e ele tá gritando, porque ele tá num pico de cortisol, ele tá nervoso, ele não tá indo dormir, não tá sendo positivo ele ir dormir, porque ele tá indo dormir gritando. Ele não acha Uhum. legal. Eu dormir tá linkado com eu grito até eu dormir. Então, olha que, nossa, que processo super traumático, sabe? Por isso que eu falo que é legal a gente oferecer esse espaço positivo para a criança gostar de dormir. Para com 7 meses esse bebê, por exemplo, a mãe entender que ele aguenta acordado, vamos pegar esse exemplo, 2 horas no máximo, e aí deu umas 2 horas ou antes
Você já oferece o quarto aconchegante, esse lugar que ele dorme, escurinho. Você vai ali e fala, filho, agora é hora de dormir, tá tudo bem. Tá, ele vai ficar acordado? Pode ser, durante uma semana, às vezes ele vai ficar ainda acordado nesse início. Mas depois de uma semana, se for a hora dele dormir, fisiologicamente falando, ele vai começar a ter soninho, ele vai começar a dormir de uma forma positiva, vai começar a achar legal dormir. Porque é um processo aí positivo. Então, é você ressignificar a hora do sono na casa. E, e essa rotina para o Não, sono? aí depende muito, né? Aí é questão dos pais, assim. E, claro, né? Tem muito pai que... Eu atendi uma vez uma família de atores, tá? E eles falavam assim, não, porque quando a gente engravidou, a gente falava que nossa filha, que ela ia ser da noite, que ela ia jantar com a gente à noite, que a gente ia preparar ela, o nosso ritmo, que não sei o Já quê, te- e assim, né? Ah, E aí eu falei pra eles, falei, gente, ó, vamos pensar que é justo. Estamos querendo colocar uma criança recém-chegada no mundo que tem aí, né, que precisa, que é uma esponjinha, que tudo ela vai absorver, que ela tá aprendendo, que é imatura, que fisiologicamente ela não tá preparada para fazer o que vocês fazem. E vocês querem que ela se adapte à vida de vocês? Não vai dar certo, né? E aí eles falaram, a gente percebeu. Então eles me contrataram porque já não tava dando certo, né? é. Eu tive também um casal que a mulher, ele é cantor e a mulher sempre acompanha, a esposa sempre acompanha ele nos shows e tudo. E aí ela falou assim, não, porque ela vai crescer dormindo de dia e ficando acordada à noite. Não deu, que uma semana ela já estava me ligando. Mel, mas ela não dorme. Eu falei, mas você pediu isso a gravidez inteira. Quer trocar, querida? Não é isso que você É, queria? e eles ralaram, assim, foi bem difícil para eles, assim, mesmo com a rotina deles durante a noite, já era, né, uma rotina de estar acordado e tal. Depois do parto, daí ficou muito cansativo para eles e eles viram que isso também realmente não Não. ia dar certo de jeito nenhum. Aí tem a ver com a questão cultural, que é muito maluca, de que a gente ainda precisa entender que a gente precisa respeitar esses novos seres que nascem e que eles ainda não podem exigir esse respeito. A gente tem que dar de forma gratuita, a gente tem que enxergar essa criança, não é? Por que que, É. por quê? Por que que as pessoas têm dificuldade de enxergar essa criança como um novo ser, que merece ser respeitado, que tem horários diferentes, que tem padrões diferentes, que fisiologicamente é diferente? É isso. A criança não tem que se adaptar à nossa vida. A gente que tem que entender que a gente desejou ter um filho e que ele vai nascer com as características dele. A gente vai ter que ressignificar. Sim, É isso. é isso aí. E é muito importante essa criança ter uma rotina de sono, né, Cacau? Muito. Rotina de tudo, tá? Então, assim, meu trabalho, por exemplo, a primeira semana o que eu faço é só rotina. Eu organizo rotina. É horário de alimentação, horário que é exposto à luz natural, horário de tira soneca. Eu acho massa quando você fala isso, quando você fala a história do bebê tem que saber o que que é dia, o bebê tem que saber o que que é noite, né? É isso, tem que ter noção de dia e de noite. Lembra, fisiologicamente é pra gente estar o quê? Quando dá 18 horas, tudo acalmando. Não é isso que a gente vive, mas agora é isso que a gente vai praticar. Então começa aí. Rotina é o primeiro passo pra gente começar a ter resultados positivos com sono. E tem uma coisa que pergunta muito aqui, que assim, eu não posso opinar, né? Então não vou opinar. Mas eu não dou conta, minha língua fica coçando quando alguma gestante vem falar isso pra mim. É certo deixar o bebê chorar? Olha, eu sempre falo que não existe certo e errado, tá? Vamos lá. Tem pesquisas, tá? Que ó, vou dizer, eu não me sinto confortável, tá? Eu não me sinto confortável. Mas eu não posso mentir e dizer que eu nunca ajudei uma família a fazer um método de choro controlado num Porque tratamento elas para. quiseram? Oi? Porque Porque elas quiseram? eles quiseram e precisavam. Então, Ah, entendi. vamos pensar no mundo ideal. Um pai e uma mãe que tá tudo bem, estão muito cansados e procuram ajuda de uma terapeuta de sono. Agora vamos falar de um pai e uma mãe que já estão se separando,
que não estão mais se aguentando, de uma mãe que está sendo medicada, de um pai que está... Carol, Cacau, só um pouquinho, ó. Vai acabar, mas a gente vai voltar de novo, porque eu vou chamar a Cacau, porque tá muito bom! Tá bom! Ó, vai acabar em 15 segundos, então a gente vai terminar E a volta. live, vou encerrar e vou voltar, tá bom? Tá, Aí a gente fala, aí a gente começa de onde a gente parou. tá, Beijo, vamos voltar. tá. Pessoal, estamos voltando. Volte, volte. Vou fazer o que a Cacau me ensinou aqui, sair enviando para todo mundo poder ver. Eu achei o máximo isso, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Cacau voltou. Voltei. Bem-vinda de volta! Ai, voltei. Peraí, deixa todo mundo voltar e a gente fala de novo. Isso. Vou mandar aqui pro povo. Tem que mandar de um por um, é, Cacau? Eu mando para alguns, assim. Peraí. Eu saio mandando para todo mundo. Ei, gente, entrei. Ah, tá aqui. Aqui é tá aqui no meu rosto. Peraí. Voltar. Então, assim, não vou dizer que eu nunca fiz o método de extinção, que é aquele que você realmente larga chorando, não, tá? Esse eu É nunca. esse aí que eu tô falando. Não, esse. Ficar chorar até dormir. É desse que eu tô falando, que fica chorando até dormir. Não, esse é o de extinção, que a mãe nunca entra, o pai nunca entra, a criança nem. Isso. Ai, credo. Não, eu acho que isso é abandono, tá? Esse é abandono. Agora, existem técnicas que a criança chora assim, que incluem choro, que é, por exemplo, o choro controlado. Que a mãe vai de tempos em tempos, explica o que tá acontecendo, fala que tá tudo bem, mas que ele precisa dormir, se retira, volta, repete a mesma coisa, mas a criança ainda tá chorando. Esse sim, esse eu já auxiliei família praticando. Por quê? Vou dar exemplo. Essa família que eu tô falando, tá? Que eles estavam no processo de separação e que eles falaram, eu dou 2 dias para essa criança estar dormindo, porque Nossa, Cacau, você já passou por isso? e por várias coisas. Eu já passei, por exemplo, por um é, é, é difícil falar, mas assim, eu já tive um caso de uma criança que tinha perdido a mãe, tá? E aí o pai me procurou e ele falou assim: eu não tenho condições emocionais de fazer nada que leve tempo. Eu não tô conseguindo dar conta. Então, assim, a gente trouxe toda uma rede de apoio, uma avó, e mesmo assim a gente teve que ser um pouquinho mais firme, tá? Uhum. Emocionalmente, a gente tinha perdas muito grandiosas de todos os lados, sabe? Eu tive uma mãe que ia ter que operar a coluna, então ela amamentava a criança a madrugada toda, operar, ela ia passar por um procedimento que ela ia se ausentar por muito tempo e a criança não dormia a madrugada toda. Então você fala assim, tá, o que que vai ser pior? Uma quebra, sabe, muito abrupta, assim, de nunca não ver a mãe de madrugada, ou a gente fazer esse processo com a mãe incluída, sabe? Então, assim, Uhum. Com sempre. certeza. Por isso que eu falo, a gente nunca pode julgar, sabe? Não pode julgar. A gente não sabe o que aconteceu com aquela família. Agora, o que eu posso te dizer é assim. Mesmo aqueles pais, porque às vezes acontece, a gente escuta, ai, porque eu cansei e eu deixei chorando até dormir porque eu estava enlouquecida, tá? Aí o método da extinção que eu te falei, que é de largar lá e a criança nem saber o que está acontecendo. Como é Tem que é o nome do método? Método de extinção. extinção, é extinguir né, de não ter nada, a criança não saber o que está acontecendo. Eu falo que a Uhum. criança não entende, que ela realmente se sente abandonada, porque ela Uhum. não sabe o que está acontecendo, tá? Mas mesmo assim, Mel, o que que acontece? Ainda dá tempo de recuperar esse vínculo. Sempre há tempo de recuperar esse vínculo, sempre há tempo de recuperar essa segurança. As pesquisas ainda dizem que é muito melhor você fazer algo em relação ao sono, a criança aprender a dormir e nessa primeira infância ela dormir, do que você ainda ser aquele pai que acorda de uma em uma hora, que atende seu filho, é um pai maravilhoso, que tá ali de uma em uma hora, mas que a criança tá acordando de uma em uma hora e que depois você vai colher os frutos disso.
Então, eu sempre falo para você pesar, sabe? Não é nem o 8 nem o 80, mas é entender que ainda é muito mais negativo a criança acordar muitas vezes de madrugada do que você tomar uma medida mais dura durante 3 dias, essa criança se organizar fisiologicamente e aí você investir aí nesse relacionamento. Ainda é mais positivo, tá? Cacau tá aqui tá perguntando, ó, bebê com 8 meses, acorda de 1 em 1 hora na madrugada, a barriga tá cheia, mas só quer colo. O que que ela pode fazer? Ai, nossa, tadinha. Quem é? Stephanie. Aí vem a parte que... 8 meses, cara. 8 meses. A Oi. gente errou aí, né? Quando tá, se tá fazendo isso com 8 meses, é porque a gente não conseguiu manter esse vínculo de sono durante os primeiros meses, é isso? Na verdade, assim, ensinou a dormir, né? Assim, no sentido de explicou para o teu filho que o dormir é de um jeito que agora, com 8 meses, ela não está tendo condição de manter. Então, tem que entender o que, que a Stephanie está fazendo quando esse bebê de 8 meses acorda. Por que ele acorda de 1 hora? O que, que ele pede? O que ele pede é geralmente o que ele entende que é dormir. Ah, ele pede o peito, ele pede para chacoalhar, como ela tá colocando, para dormir no colo. Bom, então agora a gente vai ter que explicar para ele que ele dorme deitado no berço, que a mamãe pode estar do lado, o papai pode estar do lado. Pode ser um aprendizado aos poucos, com muito carinho, evitar choro, pode ser bem devagar, mas ele vai ter que aprender a dormir como se dorme mesmo. Como que você dorme? Alguém te pega no colo? Chupeta? Alguém te pega no colo, Stephanie? Não, chupeta. Não dá para saber. Eu sei, é por isso que é difícil, assim, ajudar online é super complicado, porque Isso é complicado. a amnésia é de 3 páginas. Então, elas preenchem rotina, alimentação, peso, desenvolvimento. Eu preciso entender tudo desse bebê para eu entender o que está fazendo ele acordar. E tem outras questões que eu descarto também, tá? Então, eu descarto toda a parte, física ali, a clínica. A criança tem possibilidade de ter alguma obstrução nasal? É muito comum a criança que tem, às vezes, adenoide, desvio de septo. Tudo isso também tem dificuldade de dormir, tem dificuldade de acordar muitas vezes. Aí tem que passar no otorrinolaringologista, tem que passar por avaliação. Então, tudo isso tá aí nesse questionário de anamnese que eu faço, para daí, a partir daí, eu desenvolver um cuidado, sabe? Por isso que eu não super acredito nesses cursos prontos que existem muito, sabe? Tem muito curso pronto. Eu acho que o curso pronto ele é super legal para você entender. Protocolo, né? É um protocolo. A família não é um protocolo, cada família é uma família. Tá dentro de uma caixinha. Você entende o que tá dentro de uma caixinha do sono, legal, você vai ter aprendizado, você vai ter super legal. Mas assim, não dá para prometer que você vai super ensinar seu filho a dormir. Tem mãe que consegue? Tem mãe que consegue. Tem mãe que consegue, com as informações, modificar a vida em casa, mas tem mãe que não consegue, que daí precisa de mais específico. Ela acorda porque quer chupeta ou colo. Bebê que só pode ser ou chupeta ou colo. E aí tem que ensinar a adormecer. Pode ter chupeta, pode ter colo, mas ainda assim, ela tem que conseguir emendar no ciclo de sono. Ela acorda em 1 hora, legal, mas quando ela acordar, ela precisa conseguir emendar, voltar a adormecer. E é isso que precisa ser ensinado para ela. Bebê E que só esse charutinho? Tem algum problema? não 4 meses e não consegue dormir sem o charutinho. Ainda não controla os bacinhos. Não, não tem. Eu sou super a favor. Tem a ver com a estação aí, né? Tem a ver com o É. que a criança tem de memória intrauterina. A gente replica isso aqui fora. Eles ainda são imaturos. Sou super a favor do charutinho, que eu chamo carinhosamente de temaquinho, que eu gosto de temaki. Temaquinho, é? Gostei, também gosto de temaki. Chamar temaquinho agora. E até esse negócio assim, lá dentro do útero, o bebê tava no escurinho, né? Eu fico imaginando tanto que deve ser incômodo estar com essa luz o É. tempo todo em Hum. cima. Como que deve. Realmente, você tirou o bebê de um lugar e tá botando totalmente em outro, totalmente diferente. Assim, a gente tem que dar esse conforto pro bebê, né? Tudo, ó, som, luz, cheiro.
Tem gente que fala assim, ai, você, aromaterapeuta, ai, que óleo essencial você usa para bebês? Aí eu falo, ai, nenhum ainda, recém-nascidos, nenhum, querida. Porque, gente, é um recém-nascido, entendeu? Então, calma, eu uso para mãe. Vamos usar para mãe? Que lembra a extensão do bebê? Sabe? É um recém-nascido, gente. Ele, né, que cheiro, luz, som, tudo é estranho. Então vamos com calma. A gente pode usar? Pode, mas vamos ter uma noção de que a gente pode usar, de repente, para montar um ritual. O ritual do banho, a gente pode ter um cheirinho para categorizar como um momento positivo, mas não o dia inteiro, sabe? Tudo ter cheiro, tudo não dá. Eu também sou super. Eu sou contra sabonete o tempo inteiro. Imagine cheiro. Meu filho tem 4 meses e meio, 7,6 kg, já estava dormindo 6 horas seguidas e agora acorda a cada 2 a 3 horas. O que eu faço? Pode ser Me também. perguntaram isso também, pediram para me te perguntar também, essa mudança de sono. Criança está indo bem, deixa eu ver se foi a mesma pessoa que perguntou. Não, foi não. A criança está indo bem, dormindo bem, e de repente muda completamente a rotina de sono. Existe sim momentos em que a criança está aprendendo coisas novas, né? Que ela está tendo esse estirão, que cognitivamente ela está tendo mais estímulo. Então, por exemplo, está aprendendo a engatinhar, está aprendendo a andar, está aprendendo a falar, são mais estímulos, são mais conexões neurais, mais coisas acontecendo. A criança fica mais agitada e vai ter mais despertar, isso é normal. Esperar passar, sem criar novos padrões, que quando isso passar vai atrapalhar, sabe? Uhum. Mas de novo, gente, é uma criança que está se desenvolvendo. Então, respeitar o que está acontecendo. Com 4 meses tem esse estirão, assim, eles amadurecem. Lembra que eu te falei da mulher com o fogo de artifício na mão? Aí, Esperando ó. os 4 meses. Eles mudam. Com 4 meses, eles passam a ficar mais tempo acordado. E também o que acontece é que, até os 4 meses, a maioria dos bebês não tem muito essa diferenciação de dia e de noite. Às vezes não tem os ritmos circadianos desenvolvidos, porque eles são muito imaturos. A partir dos 4 meses, 5 meses, eles começam a desenvolver o ritmo circadiano. E aí muita coisa muda, porque se é uma criança que tem uma rotina já desorganizada, com 4 meses isso já a conta começa a chegar, sabe? É isso que Sei. O pai ajuda muito assumindo as noites no processo de rotina de sono. Você coloca o pai para trabalhar também à noite? eu só coloco os pais para trabalhar, coloco o papai para trabalhar em tudo, minha filha. Eu É coloco, isso mesmo. eu falo, querido, vem cá, deixa eu contar um negócio para você. E eu sempre faço eu sempre brinco que eu separo as quartas e quintas, né? Por anos, eu separei quartas, quintas e sextas para dar prioridade para atendimento de sono. Por quê? Porque daí a gente faz a mudança no fim de semana. Então, aquele pai que trabalha, ele não tem nem a desculpa para falar, eu trabalho. Eu falo, querida, é fim de semana, você dorme de dia. É isso aí, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Ai, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui em cima. Nossa, um monte de gente querida aqui. Que mais, O povo tá gente? adorando a live. Gente, faz pergunta, pode fazer pergunta. Nem abriu, né? Andréia vai trabalhar, Andréia, que você tá de plantão. Às vezes vai voltar a dormir sozinha. Ok, ok. Eu falo que acorda, tá brincando no berço, volta a dormir, gente, tudo bem, sabe? É muito comum eu atender famílias que têm o quarto no padrão vitoriano, né? Eu tive para os meus. Então, assim, sempre cama no chão, brinquedo à disposição. E a Nina era uma criança que ela acordava, ela ia brincar e tudo bem, mas assim, era a filosofia, era o que eu queria. Aí eu tenho pais Aham. que falam, Cacau, mas ele acorda, aí ele sai da cama, aí ele vai brincar. Eu falo, meu amor, mas não foi isso que você queria? É Toda essa, isso mesmo. né? Então você tem que ir pro berço se você não aceita isso. E tudo bem acordar, brincar, dormir, sabe? Tudo bem, não tem problema. O problema é Aqui tá perguntando, ó, se a criança tem que ter rotina, se o bebê tem que ter rotina desde o nascimento. E como fazer? Eita, fé, como eu não fazer? de rotina, tá? Para recém-nascido. Eu falo que é uma previsibilidade do que vai acontecer. Então, o que eu falo para um bebê de 1 mês, de uma semana,
um mês, 2 meses. A gente tem que entender o que eles precisam fisiologicamente. Então, eu explico para a mãe, ó, tem que entender que 40 minutos, 30 minutos acordado, depende do peso, do tamanho, tudo que eu falei. Mas, ó, vamos supor, seu filho 30 minutos acordado. Então, quando ele acordar, mamar nesse horário, trocar a fralda. E você, aí quando ele dormir aqui, nesse horário, você vai dormir. Aí depois ele vai acordar, aí ele vai mamar, e Tá aqui vendo, gente? Eu falo isso também, tá vendo? Eu não sou expert no assunto, não, nem um pouquinho. Mas ela tá falando, ela sabe, tá vendo, né? Você tá vendo, né? Que eu não tava errada. aqui eu vou almoçar. Então é aqui que você vai almoçar. Então é aqui que você vai tomar banho. É aqui que você pode chamar. Na época, eu sempre falava para elas: escolhe uma coisa na vida que você ama. É assistir uma série, é fazer a unha, é fazer o quê? Ai, muitas falavam, ah, fazer a unha. Falava, então é nesse horário aqui, ó, que você vai chamar a sua manicure. Então é ter essa previsibilidade. E pensar que pode ser que, se o dia não estiver super 100% para o bebê, vai dar tudo errado e tudo bem. Mas que você tem muitos dias que vai dar tudo certo. E geralmente dá certo, é super legal. Assim, elas me mandam foto fazendo unha, foto assistindo série. Foto... Cara, deve ser muito legal isso daí. Muito legal. Cacau, não vejo a hora de fazer seu curso, sério, não vejo a hora. Não vejo a hora. Eu ainda não soltei a próxima turma, tô esperando um pouquinho. Ele tem um preço mais salgado, porque, né, a gente tem a parceria aí com a instituição americana, então a gente tá esperando. Ah, eu vi que você tem certificado americano. Ai, gente, que chique, ó. Os neonatologistas aí, enfermeiros, né, o que tá aí, que eu já vi que tem um bocadão aí, já sabe onde fazer o curso, né? Eu tenho muitos, eu tenho muitas enfermeiras, neonatos, eu tenho muitos médicos, pediatras, fisioterapeutas, neurologistas, que já fizeram curso, assim, muitos psicólogos também tenho muito, fono já tive também. Eu tive 3 psiquiatras incríveis que fizeram. Depois que eu atendi o caso deles, então assim, eles me mandavam os Aí, casos. tá vendo? Tá vendo? Meu Deus, preciso conhecer esse curso, essa mulher, né? E aí vinham fazer o curso e falavam, nossa, que incrível. Então, é muito legal. Eu amo atender profissional de saúde, porque a gente sabe que é essa linha de frente que pode fazer tudo acontecer, sabe? Com certeza. Nossa, eu morro, assim, quando eu vejo um casal que... eu nunca peguei igual você já pegou, porque também você pega muito assim, tipo, no help, socorro, tem que chamar ela, porque senão ferrou tudo. A gente É. Eu não pego nesse nível. Então, quando eu pego, pós-parto mesmo, né? E eu vejo igual essa da que tava com a escova de dente no cabelo há 3 dias, coitada. Então, assim, não dormia, não escovava dente, não fazia nada. E isso me mata por dentro, assim, a gente não ter conhecimento de fato, né? Para poder ajudar. E quando eu vi seu curso, na época eu falei, gente, eu tenho que fazer esse curso. Mas logo veio a pandemia, logo que você ia ver esse trem do coronavírus, veio. Aí veio. Aí acabou passando, mas o próximo eu vou fazer, porque é muito importante. A gente tem, quem trabalha com isso tem que fazer. Tem que fazer, porque a gente tem que ajudar. Mim, eu falo assim que o mundo ideal, todo mundo fala, imagina, eu falo, juro que é isso. O mundo ideal para mim é cada vez menos chegar a essas grandes buchas, assim, eu falo, né? Porque realmente eu recebo. Por que que eu tenho essas histórias absurdas? Porque é o que você falou, assim, tem muito profissional de saúde que na faculdade, na formação, não recebe essa informação aqui, ó. Uhum. A mulher tá com a escova de dente no cabelo. Eu recebo as consequências dessa mulher com a escova de dente Vai no escova cabelo. de dente no cabelo. É tipo assim, ó, daqui pra lá eu não dou conta mais, vou pular da janela, se não vier me ajudar. Imagino. Eu já recebi mulher que daí foi internada, é o que eu falo, criança tomando Ritalina, que tem muito, é, que já bateu carro, que já briga em casa, né, agressão, porque tá todo mundo cansado, sabe? E aí, Ai, adoece a família toda. É igual você falou, a privação do sono é um castigo mesmo, é uma violência. uma tortura é uma violência. Então, assim, aí as pessoas só olham desse ponto de vista de, nossa, mas ela foi agressiva, ela agrediu o homem agrediu a mulher, um agrediu o outro, não sei o Mas quê. tá louca, gente, tá surtado. Então assim, vamos reorganizar, vamos dar uma chance pra tudo. Não estou dizendo que agressores não serão agressores, pelo amor de Deus, que daí amanhã tá assim, né? Cacau diz que é homem que bate. É.
Olha, não é isso, mas acontece, é isso que eu tô falando. Eu já atendi um casal ela estava em casa e ele também queria participar da consulta e ele estava já no hotel. E eu fazia o call com os dois. Ele no hotel, ela em casa, porque eles já estavam no processo de separação. E eu me emociono muito de lembrar, porque no final, né? Eu pedi para eles darem uma chance, porque na minha última consulta, eu brinco que eu tenho a alta da Cacau, que é o meu desafio. O meu desafio final, que agora na época de pandemia não tá dando, né? Mas o que que eu faço? Eles têm que sair ou para jantar ou para ir ao cinema, ter um tempo em casal de qualidade e deixar essa criança com uma avó, um cuidador, enquanto eles saem. E se eles conseguem fazer isso, e a criança adormece, dorme, eles curtem, eles estão Tá de tudo alta. certo. É legal, Caraca, é o assim, super, sonho do povo. Essa muito hora eu acho que o legal. povo tá tudo gritando, ah, eu quero isso pra minha vida, eu quero. Você dá curso online para as mães? Então, eu tô para lançar, eu vou lançar, eu vou fazer. É que eu vou fazer um acompanhamento, aquilo que eu fazer, o que eu falei, assim, precisa ter um acompanhamento, porque a gente vai ter sempre perfis diferentes. Mas é isso que eu quero. Não tem receita pronta, por isso que vai ter que ser eu ao vivo, falar tudo. Não dá para ser gravado. Mas aí vem a alta da Cacau. Então, esse casal, no dia da alta, eu falei: olha, agora vem um desafio que eu tenho, né? Geralmente os casais ainda não estão separados, vocês estão, mas eu queria muito que vocês se dessem uma chance daqui uma semana, né? Cumprissem aí com esse meu último desafio. Eles toparam. E foi super bonitinho, que eles mandaram uma foto, tipo, tímidos, assim, sabe? Jantando juntos, né? Aquela coisa, tipo, tímida, tipo, não sabemos por que estamos, Uhum. sabe? O que que eu tô fazendo aqui mesmo? Depois de uns meses, eu recebi um e-mail lindo dele, do homem, me contando que eles resolveram dar uma chance. E aí eles tiveram um segundo bebê, entendeu? Então, assim, aí me chamaram pra Claro, me arrepiei, me arrepiei. eu Que fico super top. falar. E eu fui chamada para doular, e aí eu doulei esse parto, eu até viajei. Então, assim, foi incrível. É incrível, é o que eu falo. Eu amo a profissão por isso, porque a gente salva realmente bebês de estarem numa casa disfuncional, numa família disfuncional. A gente evita separações, a gente evita medicações sem necessidade. Então, é incrível, gente. Tem que prestar atenção no sono, tem que prestar atenção na criança que você tem em casa, no que você está oferecendo. E se você está oferecendo Está aquilo, oferecendo isso mesmo. porque às vezes é só isso que precisa mudar, sabe? Só isso, mais nada. E Cacau, você tem que lançar um curso para as mães. Tem que lançar, gente. Todo mundo Não fala. tem jeito de fazer um curso tipo, aqui, gente, ela vai vir, porque eu vou perturbar ela mas tanto que ela vai vir dar esse curso aqui. Você Eu pode tenho, ficar tranquila. geralmente, nas minhas palestras, eu já dou um direcionamento assim que fica tudo muito bem claro. E aí Isso. às vezes em casa modificar algumas coisas e algumas vezes me procuram depois para ir fazer o tratamento, que demora mesmo, às vezes é um mês a terapia toda, né? Mas muitas só com a palestra já se beneficiam, assim. Vamos ver, eu tô desenhando, redesenhando esse curso, porque Então redesenha, mas redesenha logo, porque a gente tem pressa, né, gente? Deixa acabar a quarentena que vocês vão ver. Vocês vão ver. eu vou responder mais duas, aí eu preciso ir, que eu tenho meus pequenos, curso para mãe. Vamos. Pô, Já passou aqui um tempão, gente. Era 1 hora, já tá quase 2. Vamos. amanhã eu amo falar de sono. Cadê? Aqui, ó. Essa é legal. Cacau, fala um pouco sobre o ideal para regular o sono desde os primeiros dias e o primeiro mês. Então, ó, a gente tem que pensar em todas as necessidades da criança, certo? Então, você tem que pensar que uma criança que acabou de nascer, ela precisa pelo menos de 3 em 3 horas ser alimentada. Na madrugada, pode sim ser de 4 em 4 horas, certo? A gente pode tentar dar essa esticada. O que mais ela precisa? Ser exposta à luz natural. Tem uma pesquisa canadense que falou que as crianças que são expostas à luz natural no primeiro horário da tarde são crianças que daí dormiram melhor à noite. Então, precisa ser exposto, então melhor no primeiro horário da tarde. Então, vamos organizar uma semi-rotina, né? Uma previsibilidade, que essa criança tenha acesso à luz natural nesse primeiro horário da tarde.
TV para criança bebê, esquece. Galinha pintadinha, desculpa a galinha pintadinha, muito cedo. Musiquinha, muito estímulo? Não. Seu bebê pequeno, ele precisa de colo, 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 peito, 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 trocar fralda. É isso, é amor, é vínculo, é tato. Acolhimento. Tá acolhendo o tempo todo aquele bebê. É entender que ele tá vindo para um mundo que ele não sabe nada do que tá acontecendo, que tudo é estranho, que tudo ele se assusta e que a única coisa que ele conhece é seu cheiro, sua voz, isso. Então é você. Então você pode montar uma rotina, como eu falei, oferecendo tudo isso que ele precisa. A amamentação, o colo, ele aí ter acesso à luz natural. E aí, algo que é muito, muito, muito importante é você culturalmente entender que se seu filho não está chorando, se seu filho está bem e está na hora dele dormir, tudo bem ele tá ali no local de sono que você escolheu para ele dormir, esperando o sono chegar, sabe? Tudo bem dele estar deitado. As mães, elas tendem a ter muita agonia da criança estar ali acordada olhando pro teto. Elas ficam, ah lá, ó. Ah lá, ó. Não dorme. Aí eu falo, tá, mas... Aí vai que bota pro colo. Aí vai e bota no colo. Aí eu falo, tá chorando? Não. Eu falei, tá bem, olha lá. Se não tivesse... É isso mesmo. E aí, o que acontece? Ela vai lá, antes dele chorar, já tá chacoalhando. Não, ele precisa dormir. Porque essa ideia... dormir quando eu quero, tem que dormir quando eu acho, tem que dormir quando eu desejo. Não. Cara, que 10, Cacau, tudo, você tá falando massa demais. Assim, permita, deixa ele lá, ele tá olhando pra cima, daqui a pouco, se ele tiver sono, ele vai fechar o olhinho e vai dormir. Não se antecipe. Eu acho que esse é o principal. Você tendo essas condutas nesse início de vida, acabou, assim. Você vai ter uma criança que vai super deitar, fechar o olho e dormir. Que era uma coisa que daí com a minha filha, com a Nina, foi impressionante, assim. Os meus grandes casos, assim, porque, claro, sabe aquela coisa? A gente trabalha com sono, mas aí os amigos próximos, né? Ninguém tem problema com sono, ninguém... Vida de Instagram dos outros. E aí, você fica quieta, você não quer ajuda. Gente, eu não fico falando, meu bem, vem aqui que eu vou te ajudar. Não, a pessoa tem que me procurar, né? Uhum. E aí acontecia muito, às vezes a gente recebia casais aqui pra jantar em casa, e eu lembro muito disso, assim, a Nina com 1 ano, ela dava o horário dela, ela dormia 8 horas, assim, um ponto, 7h30 ela já tava meio que dando tchau pra todo mundo. E ela pegava as coisinhas dela e passava dando boa noite. Então, assim, ela passava falando assim, tchau, naná, vou naná. Subia a escada sozinha, falava, mamãe, vamos, eu quero naná, sabe assim? Tipo, eu preciso dormir. Uhum. Eu chocada e falava assim, como assim? Tipo, eu coloco meu filho berrando na cama, né? Aí eu falava, gente, ela ama dormir, ela acha super legal, ela dá boa noite pra todo mundo, porque ela tem como um momento super positivo. E ela dormia a noite pra toda. ela, né? Oi? E é um ritual isso, né, pra ela, né? Ela ama, então Vai até dando tchau hoje. pra todo mundo. É isso, até hoje. Então, até hoje. Sim, e é uma questão que é pro resto da vida. Então, ela fala assim, tem dia que ela tá nervosa, que ela fala assim, eu tô muito nervosa, eu preciso dormir. Tipo, ela sabe verbalizar e falar o que ela precisa. Lindo! Ela Ela fala, sabe o que o corpo dela precisa, o que o organismo dela precisa. porque ela começa a entender os sinais, sabe? Então, assim, se desde pequeno você ensina, super legal. O Enzo super aprendeu, claro, porque deu tempo, graças a Deus, recuperar esse tempo. Porque ele, com 1 ano e 3, ele realmente começou a dormir tudo. Mas foi um processo mais, sabe assim, mais doloroso, mais difícil. Eu falo hoje como mãe, e eu falo isso claramente para todo mundo, que eu vejo nitidamente como é diferente esse momento do sono para ambos, assim, sabe? Ele ainda, Uhum. você explicar, você verbalizar, você conversar, demandar mais, e ela já um pouco menos. É algo que fica registrado, sabe? Imagina, quando você vai estudar sobre psicoembriologia, que desde a Uhum. gestação você tá mandando lá informação pro feto. Imagina no primeiro ano de vida, tudo que a criança recebe. Fica registrado. Então, assim, é um processo que pro resto da vida você tem que contar a historinha do tá tudo bem, não sei o quê. Não que ele não durma, ele super ama dormir, ele vai, tudo positivo, tudo certinho. Mas você Mas é vê que diferente. Ele é vê uma, diferente, né? sabe, assim, é diferente. E os pais que
aí, um primeiro filho comigo, e o segundo não precisa, a mesma coisa. Eu tenho um casal muito conhecido por aí que chama Thiago e Gabi. Não sei se você conhece, é um casal de youtuber. Eles são bem. Ah, E eu atendi a primeira filha, e aí veio a segunda, a Nina, e eles só precisaram de um direcionamento, uma conversa com a segunda. E eles falam que até hoje eles veem nitidamente a diferença de uma para outra, que a questão do sono de uma para outra foi, nossa, que não tem nem o que falar. Então, é uma mudança mesmo. Cacau, então isso tem que ter trabalhado preferencialmente antes do nascimento? Eu acho que não. Eu acho que assim, ó, tem como ter uma consulta de direcionamento antes na gestação, que eu faço muito, mas eu acho que só depois que nasce, porque a gente nunca sabe quem que vai renascer quando essa mulher renasce, né? Então a gente precisa agir quando tá tudo aí, né, pegando fogo, sabe? Eu acho que é diferente. Acho que é só depois. Na escola, você vê diferença entre um bebê que, no seu caso, um Nossa, filho muito. é. Hoje não, né? Hoje não, assim, porque, como eu disse, o Enzo recuperou. Mas eu trabalhei na escola. Essa minha paixão vem de antes. Então, assim, eu ajudava pais a organizarem a questão da rotina de crianças que estavam com algumas questões ali de aprendizagem, sabe? Que eu notava, eu falava, isso aqui tá Uhum. precisando de coisa em casa. E hoje eu vejo nitidamente, sabe? Daí depois que eu me. Porque assim, eu trabalhei muito tempo ainda na área de educação, tendo a formação de sono, que demorou para eu ter coragem de dar esse passo e falar, eu vou viver disso, né? Eu precisei me Uhum. estabilizar. E eu via isso, assim, a última turma que eu peguei, eles estavam no quinto ano. E eu tinha uma aluna específica Você que era ela era. professora? Opa, eu fui teacher. Sério? Fui. Anos como professora. Então, eu via nitidamente essa criança de quinto ano, era uma menina, ela era mais nova, de três, tá? Então, pensa que ela tinha adolescentes na casa dela. Então, Aham. ela não tinha horário porque os irmãos mais velhos não tinham, né? Então, ela, sei lá que horas que ela ia dormir. E eu via aí nas notas, no aproveitamento dela, pedagogicamente falando como ela se desenvolvia. E aí foi quando eu trouxe para essa mãe essas questões, que ela readaptou, entendeu que ela era uma criança de quinto ano, que era outra coisa, outra idade, e aí a gente viu a transformação da criança, a gente vê isso. Eu vejo isso hoje em consultório, mas na época eu vi como professora, né? É incrível. Filho, se você estiver vendo essa live, que deve estar, já sabe, né? Tá Já lascado. sabe, a gente vai conversar daqui a pouco. 13. É, tem que ter limite. E sabe o legal? Ele não odeia tchacacau aqui, tá, querido? Não odeia tchacacau. Mas o legal é que idade, eles começam a até ter a noção corporal, assim, de como eles se sentem no dia seguinte, quando eles vão dormir muito tarde, sabe? Isso, ele já pode falar, né? É isso, sabe? Eles começam a escolher ter limites, assim, mas assim, precisa criar rituais para ele conseguir realmente desligar, começar a diminuir. Eu falo muito para usar mindfulness, para usar meditações, para ele começar a relaxar. Chá, né? Não sei se ele toma, mas aí são opções, porque ele é mais velho, né? Então, realmente tem que criar rituais bem fixos que ele se sente à vontade para ele escolher dormir, porque ele precisa querer, ele precisa escolher também, né? Cacau, que live maravilhosa, sério. Você quer escolher mais uma pergunta? Porque eu ficaria aqui até amanhã com você. Mas eu preciso ir, que eu já tô com os meus Eu pequenos, sei. preciso dar pra dormir. E aí digo assim, ó, é quarentena, tá tudo desorganizado? Tá, às vezes eles dormem tarde, alguns dias sim, mas a maioria não. Então, assim, é manter o horário, porque não é porque a gente tá de quarentena, não é porque. Não, fisiologicamente a vida tem que acontecer igual. Então, Continua. É. tem horário, né? Deixa eu ver o último. Lança o curso. Vou lançar. Lança o curso! Lança o curso! Lança o curso! Vamos, gente, todo mundo botar. Lança o curso. Antes de ir, a gente vai tirar uma fotozinha e eu quero que o pessoal também printe essa foto Tá. para botar nos stories e colocar assim, ó, lança o curso. Ai, meu Deus do céu. Peraí, vou ver se tem mais alguma aqui, ó.
é saudável criança de 3 a 5 anos, eu tenho que ficar no quarto delas até dormirem. Não é que é saudável ou não. O que a gente tem que entender? Por que essas crianças de 3 a 5 anos você precisa ficar no quarto delas até dormirem? Como foi a construção desse ambiente de sono? Crianças nessa idade, elas costumam fantasiar muito, né? Ver monstros, achar que É. a sombra tem um monstro, que embaixo da cama tem monstro. Então, eu falo até pra gente usar muito do lúdico, sabe? Eu atendi uma vez um caso de uma menina de 3 anos, que ela falava que quando dava tal horário, chegava à noite, os bichos, né, existiam monstros no quarto dela. Então, a gente pegou aqueles sprays de jardim, sabe? De esguichar água. Fala todo mundo, lança o curso, lança o curso, lança o curso. Tô ferrada. Pede, gente, pede, porque é maravilhoso isso, é vida. Tomar esses esguichos de jardim. E aí eu pedi pra mãe fazer uma etiqueta, imprimir, tipo, um monstro e falar assim, spray contra monstro. E ela colocou um cheirinho de lavanda, entendeu? Tipo, pingou lá o óleo essencial de lavanda nessa água. E a gente falou, isso aí é um spray que mata todos os monstros. Então, antes de dormir, a mãe passava o spray no quarto inteiro. Falava assim, todos os monstros estão indo embora e não entram mais aqui. E aí foi muito engraçado, porque, claro, no início ela ainda acordava e a gente falava, não, lembra, aqui não entra monstro. Então, assim, e aí ela passou a dormir sozinha, sabe? Então, usar o lúdico, né? Que massa. E não tem problema com 3 a 5 anos você esperar, mas, de novo, vamos tentar entender, Gel, o que elas têm medo, por que precisa de você, da sua presença ali no quarto no adormecer. Vamos perceber se é uma necessidade delas ou se é sua, Gel. Como era o adormecer na sua casa? Você tinha medo de dormir sozinha? Que daí você ensinou para suas filhas que dormir sozinha, é um momento que você se sente fragilizada? Porque se é isso, você vai ter que ressignificar o dormir para a mãe, para você primeiro, para depois elas se sentirem confortáveis no quarto, seguras e conseguirem adormecer também. Você vê, É né? isso aí. Gente, né? Cara, você arrasou! Obrigada. Obrigada. Vamos tirar um print. Vamos tirar um print aqui. Tira aí, deixa eu tirar os... Eu... Como tirar os... Ah, você que tem que tirar, acho que os comentários pra fazer. Não, mas você tira. Como é que eu faço para tirar os comentários? É Não, apertar o xizinho? alguém sabe? Gente, como é que faz para tirar os comentários aí? Eu acho que você tem alguma opção aí. Você deve clicar aí embaixo, tipo, desativar comentários, alguma coisa aí. Que acho que a E live aonde tem isso? Desativar comentário, meu Deus do céu. tem Que jeito. live maravilhosa, muito obrigada. Ela mandou muito bem. Ela é top, gente. Ela é top, ela é top. Obrigada, meu amor. Como que desliga isso, gente? Desativar comentário, alguém, por favor, me ensina aqui. Desativar comentário, já achei. Vamos lá. Olha, assim, ó, tem coisas hoje daqui, ó, né, de live que... Eu aprendi um monte de coisa hoje, viu? Eu aprendi um monte de coisa. Ai, Gente, tira print agora desse momento. gente, Coloca nos stories, marca a gente e coloca assim, ó. Lança o curso Cacau. Bora, gente, bora. Vamos tirar foto, Cacau. tira aí, tira aí. Deixa eu tirar, peraí. A pessoa não consegue Deu muito certo mesmo, tirar. não. Eu pego a sua, Eu porque dou conta, vai. Você deu conta? Vambora, agora eu de vou novo. tirar, vamos. Pronto! Muito obrigada, viu? Vem dar tchau. Muito obrigada a você. Ó quem tá aqui, tá me esperando. Fala tchau, Oi, princesa! fala tchau. Você tá bem, meu amor? Já tá com soninho? Já, né? Tá Olha com lá, a do pai, né? esperando a mamãe, né, meu amor? Cuida, boa Oh, noite. meu Deus, que Meu amor, delícia. Deus, muito obrigada, viu, pelo convite. Muito obrigada mesmo. E a gente vai se falando, porque eu quero fazer o curso e você vai vir para Brasília. Pode deixar. E, A gente e obrigada pelo carinho de estar aqui, de estar falando, de ter tirado esse tempo, que é o momento que você está com seus filhos, eu sei. Obrigada, 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 obrigada. Você é 10, eu sou apaixonada por você. Ai, obrigada, meu amor. Um beijo, eu que sou. Você me fez chorar muito, me emocionou. E eu vou te levar lá pro meu espaço pra você contar a sua história. Hoje eu vou mesmo, pode me chamar. Beijo, meu amor. Beijo. Tchau, Fica gente. com Deus. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, linda.
Hum. E